TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente chega com o nosso resumo da semana, as principais notícias para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Isso mesmo, já está aí na sua tela, tvcorreiodamanha@gmail.com, é o nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD é o 24 e o telefone é o 998398384. Manda sua mensagem, participa, a gente vai atrás da informação para você, viu? Pois é, vamos então às notícias deste sábado, dia 23 de março. Cobertura vacinal de crianças contra a Covid-19 segue baixa. Celular seguro bloqueia mais de 30 mil aparelhos por perda, roubo ou furto. Governo do Rio de Janeiro intensifica operações contra balões na região metropolitana. Passageiros fazem manifestação e pedem melhorias no transporte público em Petrópolis. Justiça determina a continuidade da cascatinha em Petrópolis. Comitê Piabanha realiza a primeira reunião de 2024 e apresenta objetivos para o ano. E mais, primeira Flipetrópolis começa com exposição a céu aberto Portinari para crianças, inédita no país. Agora no Correio Serrano, na TV. Gente, começamos a nossa edição, claro, sempre olhando o que é notícia lá no nosso Correio Petropolitano, essa edição de final de semana. Lembrando que esse final de semana tem aquele alerta das chuvas ainda persistente até domingo. Por isso a gente vai à nossa página lá do Petropolitano, na página 12, falar um pouco mais sobre isso. Alerta de chuva, municípios acionam gabinete de crise. Começou, né, essa semana ali por volta de quarta-feira esse acionamento desses gabinetes, prefeito de Petrópolis, fez ali o gabinete de crise junto com empresas, inclusive de Petrópolis, né, empresa de energia que fornece energia, a Enel também. Outros órgãos como Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, secretarias também do governo ali junto e outros municípios seguiram o mesmo exemplo. Caso de Nova Friburgo, Teresópolis também fizeram o mesmo e acionaram aí para sexta-feira, ontem, né? Na sexta-feira acionaram como ponto facultativo, seguindo aí uma recomendação do Estado. Então aqui na matéria traz um pouco sobre o alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, gente, né? Que emitiu esse alerta de grande perigo a partir da sexta-feira, dia 22. A previsão de chuvas fortes na região serrana, que está mobilizando aí todos os municípios com estratégias e preparação dos órgãos públicos. Que se deixa aqui muito bem dito que preparação nunca é demais, alertar nunca é demais, né? Porque se a gente prepara a população para esse tipo de risco, a gente minimiza qualquer tipo de outro incidente que a gente não queira que aconteça. E aí o volume de chuva total previsto, né, para esse final de semana todo aí, desde sexta até domingo, no estado, é por volta de 500 milímetros, gente. Muita chuva. Muita coisa. Se realmente isso se concretizar, a gente espera que não, porque ali na quinta para sexta-feira, a previsão também era de chuva intensa, graças a Deus aqui em Petrópolis. Tivemos pontos ocasionais de chuva mais forte, mas de maneira geral não choveu tanto como previsto. E logo ali embaixo, ainda na página 12, prefeituras cancelam aulas e decretam ponto facultativo. Isso ainda na mesma aula, né, como o Jorge já falou, seguindo aí a recomendação do governo do estado. Na tarde de quinta-feira, as prefeituras de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo anunciaram ponto facultativo e cancelaram as aulas da rede municipal de ensino na sexta-feira por conta disso, né? Os órgãos e departamentos das prefeituras, considerados não essenciais, funcionaram em esquema especial,
Lembrando também, aqui na reportagem traz, né, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Paraíba do Sul também decretou ontem, né, sexta-feira, ponto facultativo. Isso. Pati do Alferes também a partir do meio-dia e Três Rios a partir das 3 horas da tarde. Mas o alerta, gente, se estende até o domingo. Exatamente. E ainda nessa página, na página 12, logo ali embaixo... É muito condizente com o tema, né? Tem principais cuidados com a leptospirose, reportagem muito importante, porque devido à previsão de chuvas intensas na região, a Secretaria de Saúde de Estado alertou sobre o possível aumento de casos de leptospirose devido ao possível contato com a água e a lama contaminada. A orientação aos municípios é que se intensifique o serviço de assistência aos pacientes, além de alertar os cidadãos sobre a importância de procurar atenção médica até 30 dias da exposição. E aí, Jorge, tem um amigo da minha irmã que ficou muito mal no hospital devido à leptospirose. Perigosíssima. Ela me contou no fim de semana anterior, né, que eu estive com ela, que ela achou que ele não ia resistir por conta da leptospirose. Muito Por isso perigoso. é muito importante sempre limpar aquela beiradinha das latinhas, porque eles acreditam que pode ter essa contaminação, pode ter se dado no Maracanã, que foi beber cerveja, não limpou direito ali a latinha em cima, tá vendo? e aí, né? E aí já Vai viu, né? ali Então, junto com a bebida, não né? é só, principalmente durante... Sempre lavar, né? Eu, quando compro, eu vou lá, aquele pack, abro e lavo ali, seja refrigerante, alguma Tem que coisa, eu lavar sempre lavo bem, antes. né? Tem que lavar bem, fazer toda a descontaminação ali. E é claro, quando tem enchente, o risco é muito maior, né? Esse contato com a água ou com a lama contaminada. Exatamente. Gente, a gente tem ali no nosso Correio Petropolitano também, ali nas Petropolitanas, 10 anos depois e voltamos ao Parque Encostas. Aqui em Petrópolis tem muita obra do Parque Encosta que tem que ser terminada e ainda não foi, né, na verdade. Então tem uma matéria falando sobre isso, sobre esse Parque Encostas que até agora muitas obras ainda estão paradas por isso. Lá no nosso Serrano, na página 13, fala sobre a Sala Lilás e um reforço nas políticas de assistências, né? Equipamento ali acolhe mulheres vítimas de violência doméstica, importantíssima ação, tá aqui, ó, inaugurada pela Prefeitura no ano passado. Sala Lilás conta com equipe multidisciplinar. Essa Sala Lilás, gente, é lá em Teresópolis. O prefeito da cidade inaugurou essa sala para atendimento a mulheres vítimas de violência. Perfeito, tem que ter mesmo, aliás, toda a cidade deveria ter ali uma delegacia, né, especializada para o atendimento à mulher vítima de violência, porque a gente já falou isso essa semana, né, que até Petrópolis recebeu uma indicação para isso. E deveria realmente se ter toda a cidade, porque muitas das vezes a mulher se sente acuada de entrar na delegacia para fazer a denúncia, porque só tem homens lá trabalhando, né? Na maioria dos casos, obviamente. E nessa página ainda, Dia Mundial da Síndrome de Down, Conscientização e Inclusão Social. Foi celebrado, né, na quinta-feira, dia 21 de março, o Dia Mundial da Síndrome de Down, e traz uma reportagem falando justamente da inclusão social dessas crianças, nesses meninos e meninas, e quando fica adulto também, né, a inclusão dessas crianças, desses adolescentes e desses adultos, que é muito importante. E hoje em dia, eles podem ter uma vida assim, normal. Exatamente. Bom, gente, esses foram os destaques. Então, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que pessoas que trabalham em home office podem desenvolver problemas de postura. Com certeza, viu? E você vai ver também que o governo do estado lança campanha pelos 10 anos do Segurança Presente. Correio Serrano volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E o governo do estado do Rio de Janeiro lançou uma campanha pelos 10 anos do Segurança Presente. O programa é o maior de polícia de proximidade do país e quase dobrou de tamanho desde 2021. E hoje conta com 4.000 agentes em 40 bases espalhadas pelo estado. O governo do estado lançou uma campanha publicitária pelos 10 anos do Segurança Presente, maior programa de polícia de proximidade do país. A campanha não só celebra o sucesso desse projeto, como é ainda uma prestação de contas, uma oportunidade para a população constatar as conquistas e resultados do programa. Desde 2021, o Segurança Presente quase dobrou de tamanho e conta hoje, com quase 4.000 agentes militares e civis em 40 bases espalhadas por 22 municípios do Rio de Janeiro. Em 36 das 40 bases do Segurança Presente, há grupos de assistentes sociais que integram com a comunidade e atuam nas necessidades básicas. Desde o começo, o Segurança Presente já atendeu mais de 400.000 pessoas em vulnerabilidade social, localizou 8.000 foragidos da justiça e conduziu mais de 57.000 suspeitos às delegacias. Em média geral, as bases do Segurança Presente registraram redução de criminalidade em 2023, na comparação com 2022, dentro do horário e atuação do programa. Foram 50% a menos de casos de roubo a pedestres no interior, 42% a menos de casos de roubo a estabelecimentos comerciais na Baixada, 43% a menos de roubos de veículos na capital, 23% a menos de casos de roubo a pedestres da capital e 22% a menos de casos de roubo a celulares também na capital. E o programa Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança registrou mais de 30.000 alertas de bloqueios de perda, roubo ou furto de celulares desde 19 de dezembro, quando foi lançado aí o programa até agora. Desde o lançamento do programa Celular Seguro pelo Ministério da Justiça e Segurança em 19 de dezembro, mais de 30.000 alertas de bloqueios por perda, roubo ou furto de celulares foram registrados. Com 1,3 milhão de smartphones cadastrados, a iniciativa governamental visa combater crimes envolvendo esses aparelhos. Os usuários podem reportar o crime pelo site ou aplicativo do Celular Seguro, solicitando o bloqueio imediato do dispositivo, aplicativo e novos acessos. O acesso do programa é feito através do site gov.br e os aparelhos podem ser registrados tanto pelo site quanto pelos aplicativos disponíveis na Play Store e Apple Store. No momento do cadastro, os usuários podem informar contatos de pessoas autorizadas a bloquear o celular em caso de roubo ou furto. Além disso, o programa permite o bloqueio por um botão de emergência, que deve ser acionado somente nessas situações. Os bancos e instituições financeiras que aderiram ao projeto realizam o bloqueio das contas após o registro da perda, roubo ou extravio, cujos procedimentos e tempos de operação estão detalhados nos termos de uso do site e aplicativo.
Uma operação da polícia apreendeu 6 balões e deteve 15 pessoas contra a prática ilegal de soltar balões na região metropolitana do Rio no último domingo. O material e os detidos foram levados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. No último domingo, o governo do estado do Rio de Janeiro realizou uma série de operações contra a prática ilegal de balões e baloeiros na Baixada Fluminense e na Baía de Guanabara, coordenadas pelas Secretarias de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, de Polícia Civil, de Polícia Militar e pelo Instituto Estadual do Ambiente. As ações resultaram na apreensão de 6 balões e na detenção de 15 pessoas. Todo o material apreendido e os indivíduos detidos foram encaminhados à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Segundo o governador Cláudio Castro, as operações são de extrema importância para preservar a biodiversidade do estado do Rio de Janeiro. E as ações realizadas tiveram resultados positivos. Na Baía de Guanabara foram em cerca de 4 balões que foram derrubados, um deles com cerca de 20 metros. E em Duque de Caxias, 2 balões, um de 30 e outro de 60 metros. Durante essa operação, 15 pessoas foram encaminhadas à delegacia para prestar depoimentos. Essa continuidade de uma operação que já vem sendo realizada há pelo menos um ano, com mais de 40 saídas para fazer esse tipo de ação, ficou claro o perigo que o balão representa, né? A gente não conseguiu hoje dar nenhum flagrante nos grupos que vão tentar fazer o resgate do balão, mas a gente pegou o balão caindo na rota de aproximação das aeronaves do aeroporto, pegamos um balão a 250 metros da pista e outro a menos de 15 metros da pista do aeroporto. Com o período de estiagem, equipes de técnicos intensificam as fiscalizações nas unidades de conservação para prevenir incêndios florestais. Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Linha Verde, por meio do telefone 0300 253 1177 e também 2253 1177, ou pelo aplicativo para celular Disque Denúncia Rio, que garante anonimato aos denunciantes. No ano passado, pelo menos 80% dos incêndios florestais causados no Parque Estadual da Serra da Tiririca foram ocasionados por queda de balão. Então é uma prática que a gente tem que cada vez mais unir esforços, usar esse tipo de operação que tem um componente de inteligência, porque a partir do momento que a gente captura o balão, a gente leva aquilo para investigação, para tentar descobrir de onde que ele vem, como é que está se organizando esses grupos baloeiros e fazer as operações em terra também. Então foi uma atividade estratégica que eu acho que foi extremamente bem sucedida. Capturamos 4 balões hoje. E pouco mais de 3 anos após o início da vacinação da Covid-19 no Brasil, a cobertura vacinal em crianças e adolescentes continua baixa. Um estudo realizado pelo Observatório de Saúde da Infância, o Observa Infância, da Fiocruz e da Unifase, mostrou preocupação com a vacinação de crianças contra a Covid-19. O boletim também apontou para uma queda importante no número de óbitos nesta faixa etária após o início da vacinação, indicando a eficácia do imunizante. No entanto, a baixa procura pela vacina ainda preocupa, pois está associada à continuidade da mortalidade pela doença, segundo o documento. Primeiro, uma falsa percepção de que a Covid-19 é inócua, não atinge da forma grave crianças e adolescentes, e o que a gente observa é que isso é falso. Um segundo ponto foi a ampla disseminação de notícias falsas sobre a segurança e eficácia da vacina contra a Covid-19 pediátrica, né? Onde foi divulgado efeitos adversos graves, como doenças cardíacas, morte e até infertilidade. O Observa Infância analisou dados de fevereiro de 2024 do Ministério da Saúde sobre a vacinação contra a Covid-19. Os dados mostram que nas crianças com 3 e 4 anos, apenas 23% tomaram as 2 doses da vacina e apenas 7% completaram o esquema vacinal com as 3 doses. Já as crianças entre 5 e 11 anos, a cobertura vacinal sobe para 55% com 2 doses e apenas 12% para o esquema vacinal completo.
Considerando as mortes por Covid-19 nas 8 primeiras semanas epidemiológicas de 2021, foram registradas 118 mortes entre crianças e adolescentes até os 14 anos. O mesmo período do ano de 2022 registrou um total de 326 mortes por Covid-19 nesta faixa etária. Em 2023, com o imunizante contra a Covid-19 disponível para crianças a partir dos 6 meses no Brasil, houve uma importante queda nos números. Foram registrados 50 óbitos pela doença nas primeiras 8 semanas do ano, entre crianças e adolescentes até 14 anos. No mesmo período de 2024, foram observadas 48 mortes por Covid-19 nesta faixa etária, representando 32,4% das mortes por síndrome respiratória aguda grave. A gente está em pleno 2024 com os mesmos números de óbitos observados no mesmo período em 2023. Ou seja, a gente teve um ano aí para vacinar as nossas crianças e, infelizmente, devido à baixa adesão à vacinação contra a Covid-19, a gente está observando o mesmo número de óbitos nas 8 primeiras semanas desse ano. De acordo com o boletim, a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes de até 14 anos está em 11,4%, semelhante ao percentual de 14,9% observado na população adulta, considerando o esquema completo com as 4 doses da vacina, o que mostra uma baixa cobertura vacinal contra a Covid-19 em todas as faixas etárias. Quando a gente olha para as crianças com menos de 5 anos, considerando aí de 6 meses até 4 anos de vida, esse percentual de cobertura vacinal ainda é menor. 7% das crianças nessa faixa etária receberam o esquema vacinal completo contra a Covid-19. Na cidade de Petrópolis, o cenário não é diferente. De acordo com o vacinômetro disponível no site da Prefeitura, em relação à primeira dose da vacina, há uma baixa adesão em crianças entre 0 e 4 anos. Das 16.075 crianças desta faixa etária, apenas 5.591 foram imunizadas com a primeira dose. Já a faixa etária entre 5 e 11 anos, mais de 20 mil crianças foram imunizadas com pelo menos uma dose da vacina, de um total de 25 mil petropolitanos com esta idade. Foram apenas 3.272 deles que retornaram para tomar a dose de reforço, ou a terceira dose, e nenhuma delas retornou aos postos para tomar a segunda dose do reforço. O Superior Tribunal de Justiça anunciou um convênio do Conselho Nacional de Justiça para facilitar os documentos que regulam a doação de órgãos quando ocorre uma morte. Um aplicativo no telefone celular vai permitir a certificação da documentação. O Brasil é o 4º país do mundo em números absolutos de transplantes, estando atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. No ano passado, de cada 1.000 pessoas que morreram no país, 14,5 poderiam ter se tornado doadoras em morte encefálica, mas apenas 2,6% realmente se tornaram doadoras. A principal barreira existente no Brasil hoje é a recusa familiar. Em 2023, 42% das famílias recusaram a doação de órgãos de um ente querido. Enquanto isso, cerca de 60 mil pessoas aguardam até hoje por um órgão no Brasil. Então, o objetivo do aplicativo é desburocratizar e também um ato de cidadania para estimular a doação de órgãos no Brasil. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E olha, 2024 trouxe uma série de desafios e mudanças significativas no mercado de trabalho do Rio de Janeiro, de acordo com dados recentes divulgados aí pelo CAGED. Os números divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados referentes a janeiro de 2024 no estado do Rio de Janeiro mostram um retrato interessante da movimentação no mercado de trabalho. Ao todo, foram registradas 128.520 admissões e 127.076 desligamentos, resultando em um salto positivo de 1.344 novos postos de trabalho. Entre os municípios analisados, Petrópolis apresentou 2.233 admissões e 2.245 desligamentos, resultando em um saldo negativo de 12 empregos. O setor que mais registrou desligamentos foi o comércio, com 118 demissões. Em Três Rios, foram registradas 608 admissões e 680 desligamentos, gerando um saldo negativo de 72 demissões. O setor de serviços foi o que mais demitiu, totalizando 227 demissões.
Já em Partido Alferes, os números mostram 63 admissões e 82 desligamentos, gerando um saldo negativo de 19 empregos. O destaque foi para a agropecuária, que foi o setor com o maior número de demissões, totalizando 12. Além disso, em Paraíba do Sul, foram 283 admissões e 543 desligamentos, resultando em um saldo também negativo e foi expressivo, de 260 empregos. O setor de serviços que teve o destaque nesse município, sendo responsável por 332 demissões. Em Teresópolis, foram 1.569 admissões e 1.559 pessoas desligadas, gerando um saldo positivo de 10 empregos. O setor de serviços também foi o grande responsável pelas contratações, com 664 novas oportunidades de emprego. Nova Friburgo apresentou 1.872 admissões e 1.555 desligamentos, resultando em um saldo positivo de 317 empregos. Mais uma vez, o setor de serviços se destacou, com 515 novas contratações. A Polícia Federal deflagrou a Operação Janus no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. As investigações apontam um prejuízo superior a 5 milhões de reais decorrente de superfaturamento em compras emergenciais de equipamentos para combater a Covid. Na ação, cerca de 50 policiais federais e 12 auditores do CGU cumpriram 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal de São João de Meriti, em residências, empresas e escritórios ligados à organização criminosa, nos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Bom Jardim. Dentre as fraudes apuradas desde o início de 2020, se destaca o superfaturamento de contratações junto à Prefeitura de Duque de Caxias, por intermédio de empresas de fachada, com a utilização de pessoas interpostas que serviriam também para ocultar a origem e o destino dos valores obtidos ilicitamente. Os policiais federais buscam novos elementos de prova, o cumprimento das ordens judiciais e a descapitalização da organização, visando expropriar patrimônios, bens e valores acumulados ilegalmente, bem como impedir a reestruturação do grupo criminoso. Além dos crimes licitatórios, os investigados vão responder também por associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. E o comércio brasileiro espera um faturamento total de 3,44 bilhões de reais em vendas relacionadas à Páscoa. Isso representa aí um crescimento de 4,5% na comparação com o ano passado. A Páscoa é a 6ª data comemorativa mais relevante para o comércio. Se confirmada a expectativa, será o 4º ano seguido de alta nas vendas. A trajetória de crescimento, que vinha sendo observada desde 2016, foi interrompida apenas em 2020, ano em que se iniciou a pandemia da Covid-19, que afetou severamente a economia. E, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviço e Turismo, a valorização do real referente ao dólar ajudou a tornar mais baratos os preços de produtos importados. Esse ano não vai ter. A gente já está pesquisando preços, ovos não tem como comprar. A única coisa que a gente vai poder fazer é uma barra de chocolate, entendeu? Nem a caixa de bombom, porque eu tô achando a caixa de bombom muito cara e eles diminuíram muito os bombonzinhos. O levantamento da Confederação aponta que a Páscoa deste ano vem com um marco na alta da importação dos produtos típicos do período. O chocolate, por exemplo, vai alcançar a marca de 3,31 mil toneladas importadas, um aumento de 21,4% em relação ao ano de 2023. A pesquisa aponta que os preços dos produtos e serviços típicos estarão 5,2% mais caros este ano. Essa inflação da Páscoa é superior à inflação oficial acumulada no país em 12 meses, 4,5%. A lista do estudo de itens inclui chocolate, pescado, bacalhau, bolos, refrigerante, águas, vinho e alimentação fora de casa. O único que deve chegar mais barato este ano é o bacalhau, com recuo de 3,2% no preço. Já o grande vilão é o azeite de oliva, que ficou 45,7% mais caro em relação à última Páscoa. Muito caro, tá? E as caixas de bombons estão vindo, faz de conta, tá tudo vazio. A caixa de bombom estava R$ 9,00. E o que a senhora achou de R$ 9,00 na caixa de bombom? O preço tá bom, né? Mas agora o tamanho é menor, né? 250 gramas.
João Batista Prachetes realiza anualmente uma ação social com crianças no bairro Esperança, conhecido como Comunidade do Florido, em Petrópolis. Ele entrega a elas caixas de bombom na Páscoa e, segundo ele, esse ano será complicado devido à alta dos preços nas prateleiras. Hoje, como a nossa diferença ficou muito grande, por exemplo, eu dou bombom há mais ou menos uns 15 anos para minhas crianças na comunidade. Eu conseguia comprar caixa de bombom com 400 gramas. Na época era a média de R$7, R$8. Ela diminuiu 150 gramas e continuou o mesmo preço. Então eu consigo, de uma caixa era para mim atender 3 crianças, hoje eu consigo atender 2. Com a crescente tendência do trabalho remoto, é comum a preocupação com os impactos que o sedentarismo pode trazer para a saúde. Segundo a pesquisa Saúde e Trabalho, realizada pelo Serviço Social da Indústria, em 2023, estima-se que 52% dos brasileiros raramente ou nunca praticam atividades físicas. Os diferentes dados levantados pelo estudo realizado pelo Serviço Social da Indústria se correlacionam no sentido de que, ao trabalhar em casa, muitos brasileiros acabam assumindo um estilo de vida mais sedentário, passando longos períodos do dia sentado em frente ao computador, por exemplo. Isso, por sua vez, pode resultar em uma série de complicações futuras. Pensando especificamente na saúde física, os alongamentos podem ser uma boa opção para ajudar a reduzir os prejuízos posturais no corpo. Praticar alongamento é extremamente importante para o home office, isso porque vai muito além do famoso ganho de flexibilidade, que consequentemente gera um ganho de mobilidade articular, mas além disso a gente consegue melhorar a circulação, dar uma sensação de relaxamento, diminuir o estresse, diminuir a tensão. Então todas as pessoas que trabalham dentro de casa precisam tirar pelo menos de 5 a 10 minutos por hora para praticar alongamento. Normalmente, se alongar não faz parte do hábito do dia a dia dos trabalhadores, mas se alongar faz toda a diferença para evitar dores nas costas, pescoço, braço, coluna e outras regiões do corpo. Dados do IBGE revelam que no ano de 2022, 9,5 milhões de trabalhadores brasileiros praticavam a função remotamente e em 2023 houve um aumento de 50% na busca por essa oportunidade de trabalho, segundo o Google Trends. Então a gente tem que pensar em flexionar e estender a região do tronco, região da coluna, os membros inferiores, joelhos, tornozelos, movimentos nos ombros e no pescoço que gerem essa sensação de relaxamento, que diminua essa tensão. São movimentos simples, rápidos, dinâmicos, que não vão atrapalhar na rotina de trabalho e que certamente vão contribuir muito para o bem-estar desse profissional. Os alongamentos, quando bem executados, também ajudam a melhorar a postura e flexibilidade, contribuindo para o bem-estar. Porém, em caso de dores contínuas, é necessário buscar atendimento médico especializado. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis já registrou 13 picadas de escorpião em 2024. E você vai ver também que 5 anos após o fim das tradicionais charretes, olha, o acordo com reis charreteiros de Petrópolis nunca foi cumprido. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração.
Estamos de volta. Na véspera da audiência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que julgou a ação de substituição das empresas Cascatinha e Petroita nas linhas de ônibus de Petrópolis, a população se reuniu em uma manifestação pacífica no centro da cidade, solicitando a melhoria do transporte público no município. A população se reuniu no terminal rodoviário do centro de Petrópolis na noite desta terça-feira, véspera da audiência no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que vai julgar a substituição das empresas que operam nos ônibus na cidade, em uma manifestação pacífica, com o intuito de mostrar a indignação com as empresas Petroita e Cascatinha que operam no transporte público. Populares presentes afirmam que as condições do transporte preocupam os moradores das comunidades do município. A gente está aqui hoje reivindicando, pedindo clemência para que o desembargador amanhã tome uma decisão favorável ao povo, porque o transporte público em Petrópolis é precário, não é de hoje, o executivo podia ter resolvido, não resolveu. A gente veio para a rua para manifestar um direito contínuo da população. Se eu te disser que teve um dia, 2, 3, 4, eu não sei mais quantos dias tem, que um ônibus, um micro-ônibus, teve que percorrer as 3 linhas, porque não havia ônibus para substituir. Então, assim, já houve situações onde um ônibus quebrado, aguardando a sua substituição, teve a sua substituição por um outro ônibus que não conseguiu nem sair de trás do ônibus quebrado. Rafaela Pinheiro, que é moradora da comunidade no Leilor, atendida pela empresa Cascatinha, relata que diariamente, inúmeras vezes, mães com crianças de colo, como ela, precisam subir a comunidade a pé por conta da falta do ônibus. Quando não, pagar a tarifa e completar o percurso a pé. A gente reclama, ninguém faz nada. A maioria das vezes que a gente pede para ter mais um ônibus, porque só tem um ônibus no horário escolar, não tem ônibus, a gente tem que ficar subindo o morro inteiro a pé. Tem muita gente que mora lá em cima com criança pequena, como eu tenho criança pequena, tem que subir a pé. O pessoal de escola, as crianças tudo pequenininha, sobe a pé, entendeu? Tem idosos que moram lá em cima que tem que subir a pé porque o ônibus vive quebrado. A gente só está querendo os nossos direitos, porque pagar R$ 5,30 de passagem para não ter ônibus e quando tem uma porcaria. A gente pega o ônibus, a maioria das vezes tem que soltar no retiro e subir a pé. Entre as reivindicações estão a troca da Cascatinha e Petroita por outras empresas, ampliação dos horários, a volta das linhas que saíram na pandemia e o principal, a segurança para os passageiros durante as viagens. A vereadora Júlia Casamarço esteve presente na manifestação e compartilhou a indignação com as empresas operantes. E é muito legítimo o povo vir para a rua, usar a manifestação, usar todo esse furor para poder reclamar e reivindicar uma coisa que é básica, que é um direito, que é o transporte público. Então a gente exige, a gente está aqui, a gente se junta, estivemos na manifestação do ônibus 470 no Caxambu, semana passada teve a manifestação no Morém, essa semana aqui a gente se junta porque a gente sabe e a gente precisa cobrar o executivo, a CPTrans, para que uma medida seja tomada. Do jeito que está, a população petropolitana não aguenta mais. As ruas do entorno do terminal do centro registraram engarrafamentos. A operação de algumas linhas atendidas pela Cascatinha e Petroita ficou comprometida, principalmente as linhas com embarque dentro do terminal. Em seguida, os manifestantes seguiram encaminhada pelas ruas da cidade. E a primeira Câmara de Direito Público determinou na última terça-feira que a empresa Cascatinha continue com a operação em Petrópolis. Com isso, a empresa pode atuar até o fim do contrato na cidade, que termina em 2025. Em audiência realizada nesta terça-feira no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, os desembargadores da primeira Câmara de Direito Público determinaram que a Cascatinha mantenha a operação de transporte em Petrópolis, anulando a decisão da 4ª Vara Civil, que determinava a substituição das linhas. O processo foi encaminhado para o TJRJ após o juiz da 4ª Vara Civil de Petrópolis, Jorge Luiz Martins, determinar a substituição de todas as linhas operadas pela Cascatinha, visto que a empresa não tinha condições de garantir o serviço e a segurança dos passageiros. A decisão da 4ª Vara é do dia 20 de fevereiro e a substituição deveria ser realizada até o dia 23 do mesmo mês. E caso houvesse descumprimento, a empresa e o diretor técnico poderiam ser multados. Um dia antes do prazo, no dia 22 de fevereiro,
o TJRJ suspendeu a medida e a empresa continuou com a operação normal na cidade. Após a decisão desta terça-feira, o Sindicato dos Rodoviários informou que procurou a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, para realizar uma nova reunião, a fim de discutir as ações que vão ser adotadas pela companhia. Devido a essa decisão, o Sindicato Rodoviário está tentando agendar uma reunião com o prefeito, Rubens Bom Tempo, e o presidente da CPTrans, Thiago Damasceno, para saber, depois dessa decisão dos desembargadores, qual será a atitude que a prefeitura irá tomar. O processo na Justiça foi aberto após uma vistoria da CPTrans apontar que apenas 3 dos 27 coletivos da Cascatinha foram aprovados nos critérios de segurança. Outros 19 foram aprovados com restrições e 5 reprovados. E, gente, as intensas chuvas que atingiram Teresópolis no último final de semana desencadearam aí uma série de eventos que exigiram uma resposta rápida da Defesa Civil. Deslizamentos de terra, alagamentos e quedas de muros foram alguns dos problemas enfrentados pela cidade diante das adversidades climáticas. No último sábado, a Defesa Civil de Teresópolis registrou 6 ocorrências decorrentes das chuvas intensas. Uma inspeção minuciosa foi realizada em uma construção de alvenaria no bairro Corta Vento, na rua Carmélio dos Santos Couto. Além disso, o bairro Medon foi atingido por uma enxurrada de lama na rua Potiguares. E um deslizamento de terra próximo ao quilômetro 84 da estrada Rio-Bahia, no Vale da Revolta, resultou no desalojamento de 2 pessoas. Também foram reportadas quedas de muros nas proximidades da rua Maracajés, no Medon, e na rua José Flores Dias, no Vale da Revolta, além de um rompimento de fiação na servidão Maria Rosa de Lima, no Pimentel. No domingo, a Defesa Civil registrou mais uma ocorrência, um deslizamento de terra na rua Josias Antônio de Souza, no Jardim Medon. Moradores divulgaram nas redes sociais vídeos e fotos dos alagamentos, expressando a preocupação e a indignação com a falta de escoamento nas ruas. De acordo com a Prefeitura de Teresópolis, a manutenção dos sistemas de drenagens é regular e é realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos na área urbana e na área rural pela Secretaria de Agricultura. Ainda de acordo com a Prefeitura, após as fortes chuvas, essas estruturas são frequentemente obstruídas por detritos, o que pode resultar no transbordamento do rio Paquequer em determinadas áreas. Materiais como pedaços de madeira, vegetação e terra, entre outros, acabam por entupir os bueiros e ralos, além de romper galerias pluviais, causando alagamentos nas vias públicas. E nessa semana o programa Disque Denúncia divulgou as informações a respeito de um homem de 70 anos acusado de ter estuprado uma menina de apenas 12 anos em Petrópolis. O Disque Denúncia divulgou o cartaz de procurado de Ubirajara Rodrigues da Silva, de 70 anos, acusado de ter estuprado uma menina de apenas 12 anos em Petrópolis, em 2020. O homem conhecido como Bira teve um mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal de Petrópolis em março de 2023. Segundo a ocorrência, o Birajara ofereceu carona para a vítima e os irmãos. Após deixar os irmãos na casa da mãe, retornou apenas com a menor no carro. Em depoimento, a vítima afirmou que durante o trajeto ele passava a mão nas partes íntimas dela por cima da roupa. Além disso, ficava pedindo um beijo. A menina de 12 anos ainda foi obrigada a passar a mão na genitália do suspeito. Ao chegar em casa, a vítima contou sobre o ocorrido com os pais e ambos foram à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. E 5 anos após a publicação do decreto do dia 29 de março de 2019, que proibiu o uso aí de charretes de tração animal na cidade de Petrópolis, os ex-charreteiros ainda vivem um dilema. Tão tradicional, por anos na cidade imperial, o serviço tinha promessa de ser substituído por vitórias elétricas, com a garantia de emprego para todos aqueles que trabalharam por décadas com as charretes, inclusive como herança de família. Na época da proibição do serviço com charretes de tração animal, quase 150 pessoas dependiam da renda gerada pelo trabalho. No total, eram 13 proprietários e mais de 20 pessoas que trabalhavam nas charretes, rendendo os proprietários, que tinham no serviço a principal fonte de renda.
Em outubro de 2018, durante as eleições, os petropolitanos também precisaram votar sobre o futuro das charretes de tração animal. No dia 7 de outubro daquele ano, além dos votos para presidente, governador e deputados federais e estaduais, a população precisou escolher se estavam contra ou a favor da continuação do serviço. Como resultado, mais de 117 mil votos foram contrários ao serviço, enquanto 53 mil votaram a favor. Para o representante dos ex-charreteiros, Rony da Silva, o plebiscito foi injusto, pois não retratava o real cenário vivido por eles. Veio o plebiscito, a gente já sabia que ia perder. Nas redes sociais, a gente já estava todo derramado de tanto que eles postavam coisas que muitas das vezes nem era nossa. Realmente teve algumas postagens, sim, que foram de cavalos nossos, que aconteceu ali, mas aqueles foram caçados a licença, que eram 16 charreteiros, 3 foi caçado a licença na época por maus tratos de animais. Em 2019, ficou acordado com o governo municipal que os ex-proprietários de charretes serão contratados pela empresa responsável pelas vitórias elétricas como garantia de emprego. Na época, foram realizados vários testes com diferentes tipos de protótipos, com a promessa de que entrariam em circulação em novembro de 2021, o que não aconteceu. Na época, a Prefeitura de Petrópolis informou que as famílias tinham sido cadastradas na Secretaria de Assistência Social, além do balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis. Para a população de Petrópolis, eles passaram uma informação de substituição, que foi uma coisa que foi prometida até para a população, que o trâmite ia ser trocado por charrete elétrico e viria para a gente. E eles iam arcar com esses gastos todinho. E até hoje nada disso aconteceu. Rony afirma ainda que os charreteiros seguem tentando diálogo com a Prefeitura de Petrópolis, além de apoio dos vereadores. Caso não haja nenhum retorno do governo municipal, a categoria afirma que vai realizar uma manifestação reunindo todas as pessoas que ainda dependem do cumprimento do acordo. Eles querem sim fazer uma manifestação bem grande, não só eles, como o pessoal ao redor, que eram amigos nossos, que tem cavalo, que assim era bem chegado a gente, estão querendo vir para a cidade, fazer uma manifestação bem grande. Eu que estou segurando a todo momento, até que alguém assim esclarece alguma coisa para a gente. A nossa equipe procurou o governo Bom Tempo para saber se o acordo firmado em 2019 será cumprido pelo atual governo e se há projetos aí para colocar as vitórias elétricas em circulação. Mas até o fechamento da nossa edição não obtivemos retorno. Petrópolis já registrou 13 casos de picadas de escorpião, sendo a cidade com o maior número no estado. Em todo o Rio de Janeiro, são mais de 100 casos. Os dados são da Secretaria de Saúde. Petrópolis lidera o ranking com os acidentes de escorpião. São pelo menos 13 casos já registrados em 2024. Outros municípios da nossa região de cobertura também apresentaram registros com acidentes com escorpião. Dentre os 38 municípios que já então tiveram casos de picadas por escorpiões, estão, por exemplo, Areal com 6 casos, além de São Francisco de Itabapoana, que também registrou 6 casos. Além disso, Iguaba Grande, que registrou 5 casos. 3 Rios foram 6 casos registrados, outros 3 casos em Mendes e também 3 em Araruama. De acordo com o Ministério da Saúde, é importante tomar algumas medidas e cuidados para evitar então esses tipos de acidentes. A gente lembra que o escorpião ele se alimenta principalmente de insetos e baratas e por isso é comum esse tipo de animal estar presente perto de lixo. Quais são, então, essas orientações passadas pelo Ministério da Saúde para evitar esses acidentes dentro de casa? Principalmente, então, porque esses animais preferem ambientes quentes e úmidos, o que é típico principalmente do verão. Os cuidados são os seguintes: hábitos simples, entre eles, manter, obviamente, o local limpo e organizado. Além disso, outras questões, vedar ralos com telas e também evitar ali berços, principalmente das crianças, perto, colados à parede. Outra situação que é importante manter o cuidado, limpar quintal e deixar nenhuma fresta na parede, perto dentro da sua casa, aberta. São locais aí em que esses animais podem habitar. Além disso, conferir sempre calçados e a roupa antes de vestir. Sacudir, se for o caso,
para evitar então esse tipo de acidente. Já nos locais abertos, é importante então, caso a pessoa vá mexer em algum ambiente, como por exemplo no lixo, fazer algum descarte, fazer esse processo com cuidado, utilizando ali equipamentos de segurança e sempre que possível chamar uma equipe especializada, alguém que trata sobre esses animais para fazer a remoção desse animal. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E membros do Comitê Piabanha realizaram a primeira reunião plenária ordinária de 2024. O encontro foi promovido no auditório do Instituto Três Rios e teve como objetivo apresentar os resultados de 2023 e apontar os objetivos para esse ano. O encontro que ocorreu no fim de fevereiro reuniu, além dos membros do comitê, representantes de órgãos ambientais, como o Instituto Estadual do Ambiente, Sociedade Civil e universidades. Na reunião foi entregue o resumo executivo do Plano de Bacia da Região Hidrográfica Piabanha e apresentaram os resultados obtidos pelo comitê em 2023. O nosso plano de bacias é o documento que rege todas essas ações. Então, é no plano que a gente indica quais são as ações prioritárias de cada agenda do comitê, né? O comitê se divide em agendas temáticas e dentro dessas agendas temáticas a gente tem as ações previstas. A reunião também definiu os objetivos para 2024, entre eles a elaboração de projetos executivos de saneamento básico para os municípios de Sapucaia, Areal, São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis, mais especificamente na região Vale das Videiras, e um edital para saneamento rural no município de Patidalferes. De acordo com o Comitê Piabanha, o processo em Patidalferes está em análise de documentações e desapropriação de terrenos. O comitê também deve divulgar ainda em 2024 um edital de reflorestamento para todo o estado. O encontro também tratou sobre o andamento do acordo de cooperação técnica com o Instituto Estadual do Ambiente sobre o sistema de cadastro de outorga. As reuniões plenárias, ou seja, com todos os membros do Comitê Piabanha, acontecem 6 vezes por ano, sendo 3 por semestre. A gente pretende também, aqui para o município de Petrópolis, uma das nossas metas é a realização do enquadramento, né, do trecho do rio que fica no 1º distrito de Petrópolis, porque o enquadramento de recursos hídricos ele é um instrumento, né, da política das águas que determina a qualidade que aquele rio deve ter. O Comitê Piabanha possui atribuições consultivas, deliberativas e normativas e é composto por um plenário com 36 membros titulares, com direito a voz e voto, distribuídos entre 3 segmentos: poder público, sociedade civil e usuários de água. E nessa época de calor, muitas pessoas aproveitam para dar passeios refrescantes, como ir a cachoeiras e piscinas. Mas o que é para ser um momento de lazer pode se tornar uma tragédia. Foi o que aconteceu nos últimos dias em Petrópolis e Paraíba do Sul, onde foram registradas mortes por afogamento. O corpo de um dos jovens foi encontrado no rio Paraíba do Sul na última segunda-feira, no município de Paraíba do Sul. O cadáver foi localizado na rua Jerônimo Gonçalves, no bairro Grama. Lucas Gabriel Carvalho Pinto, de 19 anos, estava desaparecido desde as 3 da tarde do dia 17 de março. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem estava nadando com os amigos nas margens do rio, próximo à cabeceira da ponte. O corpo foi encontrado próximo ao posto de policiamento da Praça Marquês de São João Marcos, às 5 horas da tarde desta segunda-feira. O caso foi registrado na Delegacia de Paraíba do Sul. E em Petrópolis, Marco Aurélio de Souza, de 20 anos, morreu afogado em uma cachoeira no Bonfim, região do bairro Correias. O jovem estava passeando com familiares no último sábado, dia 16, feriado municipal de aniversário da cidade. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem se afogou por volta das 2 da tarde, quando a corporação foi acionada. O caso foi registrado na 106ª Delegacia de Polícia, em Itaipava. As investigações estão em andamento e testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer todos os fatos. E olha só, gente, saindo para terminar a nossa edição com uma notícia bem legal. A primeira edição do Flip Petrópolis, o Festival Literário Internacional de Petrópolis, entra em cartaz com a exposição educativa Portinari para crianças, inédita no país, viu? Que traz aí 42 reproduções de obras do pintor Cândido Portinari.
A exposição foi inaugurada na segunda-feira no Palácio de Cristal. Vamos conferir. Com entrada gratuita, a exposição Portinari para Crianças tem curadoria de João Cândido Portinari, fundador e diretor-geral do projeto Portinari, e Guilherme de Almeida, coordenador do Núcleo de Arte e Educação do projeto Portinari. Para o curador da exposição Portinari para Crianças, Guilherme de Almeida, é possível traçar um paralelo entre as obras de Portinari, que integram a exposição, e o Flipetrópolis, ambos no Palácio de Cristal. A exposição se tornou um verdadeiro museu sem paredes e acessível a todos. Uma grande forma de inclusão e de possibilitar uma acessibilidade social, né, a gente fazer uma exposição a céu aberto. A gente supre essa questão histórica que a gente aprendeu com a pandemia, né, e ao mesmo tempo liberta, né, todas essas obras para um público que muitas vezes não teria acesso a elas. Ao todo, 42 totens com representações do trabalho do artista compõem a exposição Portinari para Crianças. As obras selecionadas trazem crianças se divertindo, realizando atividades lúdicas com seus brinquedos. Porém, também retrata as várias facetas que a infância pode ter, com representações que retratam questões culturais e sociais. Neste conjunto de obras, Cândido Portinari também retrata a densidade psicológica das crianças, que não são apenas seres preocupados com brincadeiras, mas também observadores do mundo no qual estão inseridos. Para Guilherme de Almeida, as obras não são apenas retratos, mas também janelas para um mundo onde as crianças são protagonistas de suas próprias narrativas. As crianças todas vão poder se ver representadas, né, dentro de um âmbito de um festival literário internacional, né. É uma provocação que busca causar esse aconchego, né, essa relação de afeto pela arte, pela leitura, pela literatura. Apesar de a exposição já fazer parte da Flipetrópolis, o Festival Literário Internacional de Petrópolis acontece de fato entre os dias 1º e 5 de maio, também no Palácio de Cristal. O evento tem como tema Arte, Literatura, Liberdade e Educação. Um dos pontos altos do festival é o Prêmio de Redação e Desenho, que desenvolve toda a comunidade escolar da região, premiando em dinheiro estudantes entre 4 e 18 anos e seus professores recebem os livros. O motivo principal da exposição acontecer agora, 2 meses antes do evento, é que ela é fonte de inspiração para os alunos redigirem o texto concorrente ao prêmio, que tem como tema Arte, Literatura e Liberdade. É uma avant-première do festival que vem em maio, no dia 1º ao dia 5 de maio, e promete fazer a revolução que a gente faz nos festivais. Ou seja, é um festival imersivo, para as pessoas, entrarem no mundo da literatura, terem contato com seus autores, com seus livros preferidos, né? Podem participar do concurso alunos de escolas públicas e privadas de Petrópolis. Ao todo, são 5 categorias, 2 para desenho e 3 para redação, sendo que cada uma conta com 1º, 2º e 3º lugares. O objetivo do prêmio de redação e desenho é revelar novos talentos literários e incentivar os hábitos de leitura, escrita e arte. Além da grande livraria, né, que vai ser instalada dentro do Palácio de Cristal, vai ter autógrafos de livros, vão ter debate todos os dias, né? A Conceição Evaristo é a nossa homenageada, né? Então ela vai estar aqui em Petrópolis conosco. Ana Maria Machado, nossa grande dramaturga, né? Membro da Academia Brasileira de Letras, também vai estar aqui conosco. Então, assim, o festival promete isso e essa interação com o público que é a coisa mais importante. Bom, vamos terminar a nossa edição aqui de sábado, claro, deixando todo mundo aí com um ótimo final de semana, mas segunda-feira, 7h30, a gente está de volta, viu? Tchau, gente, bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.